Amados, amadas, a fé cristã não se limita a repetir o que os outros dizem sobre Jesus. Ela nos leva a responder pessoalmente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus conduz os discípulos à região de Cesareia de Filipe e faz uma pergunta que atravessa todos os tempos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos apresentam várias respostas. João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Eram respostas respeitosas, mas insuficientes. Então, Jesus muda completamente a pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora, já não basta repetir aquilo que os outros pensam. Cada discípulo precisa responder pessoalmente. Pedro, então, proclama: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé é decisiva. Pedro reconhece que Jesus não é apenas um profeta, um mestre ou um homem extraordinário. Ele é o Messias prometido, o Filho de Deus. E Jesus então responde: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aqui encontramos uma verdade importante. A fé não nasce apenas de uma conclusão intelectual. Podemos estudar Jesus, conhecer sua história e compreender sua doutrina. Tudo isso é importante, mas reconhecer verdadeiramente quem Ele é exige também a ação da graça. É o Pai quem abre o coração para reconhecer o Filho. Por isso, a fé é sempre encontro entre a iniciativa de Deus e a resposta livre do homem. Em seguida, Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Amados, amadas, aqui aparece um dos fundamentos bíblicos da missão confiada por Cristo a Pedro. Jesus não diz apenas que Pedro possui fé. Ele lhe confia uma missão dentro da comunidade dos discípulos. Ao mudar seu nome, Jesus indica uma nova vocação. Na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, normalmente está confiando a ele uma missão. Simão, nesse contexto, torna-se Pedro, a pedra sobre a qual Cristo edificará sua igreja. É importante percebermos aqui, porém, que a igreja é de Cristo. Ele diz: construirei a minha igreja. Pedro não é dono da igreja. Cristo é o seu fundamento último, seu Senhor e sua cabeça. Mas Jesus quis estabelecer Pedro como princípio e fundamento visível de unidade e confiou a ele uma verdadeira autoridade pastoral. Por isso, Jesus acrescenta: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Na linguagem bíblica, as chaves representam uma autoridade. Jesus confia a Pedro uma missão de governo e também de serviço na sua igreja. É daí que a Igreja Católica reconhece o ministério de Pedro continuado na missão de seus sucessores, os bispos de Roma. Depois, Jesus declara: Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amados, amadas, essa autoridade não existe para dominar, mas para servir a verdade, a comunhão e a salvação das pessoas. A igreja não recebeu de Cristo a missão de inventar uma verdade própria, mas de guardar, anunciar e interpretar fielmente aquilo que recebeu do seu Senhor. E então vem uma promessa extraordinária: o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Isso não significa que a igreja não passará por crises, perseguições, pecados ou dificuldades. A própria história mostra momentos dolorosos causados também pelas fragilidades de seus membros. Mas Jesus promete
que o mal não terá a palavra definitiva. A igreja permanece não porque seus membros sejam perfeitos, mas porque Cristo é fiel. Aqui então encontramos, portanto, uma grande promessa de Deus para nós. Jesus sustenta a sua igreja e não permite que as forças do mal destruam aquilo que ele mesmo edificou. Mas existe também uma ordem implícita e muito pessoal neste evangelho. Respondamos quem Jesus é para nós. A pergunta feita aos discípulos continua sendo feita hoje a cada um de nós. E você, quem diz que eu sou? Não basta responder aquilo que aprendemos no catecismo, embora que seja necessário conhecer a fé. A resposta precisa alcançar nossa vida. Se Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, então sua palavra não pode ser apenas mais uma opinião entre tantas outras. Se ele é o Messias, então nossa vida precisa ser orientada por ele. Daqui então nasce um princípio eterno para nós hoje. A verdadeira fé em Cristo não permanece apenas nos lábios. Ela reorganiza toda a existência. Pedro professou corretamente quem Jesus era, mas ainda precisaria aprender o que significa seguir esse Messias. Logo depois, o próprio Evangelho mostrará Pedro tendo dificuldade para aceitar o caminho da cruz. Isso também pode acontecer conosco. Podemos confessar Jesus com a boca e ainda resistir ao modo como ele deseja conduzir a nossa vida. Amados irmãos e irmãs, a grande mensagem querigmática deste Evangelho é: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele veio ao encontro da humanidade, entregou-se na cruz por nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte. E desse mistério pascal nasceu uma comunidade visível, sua igreja, chamada a anunciar ao mundo que a salvação está em Cristo. Nós não seguimos apenas uma ideia, uma filosofia ou uma tradição humana. Seguimos uma pessoa viva. E o que esta palavra nos pede hoje? Coloque-se diante de Jesus e escute novamente sua pergunta. E você? Quem diz que eu sou? Depois, não responda apenas com palavras. Pergunte: se eu realmente creio que Jesus é o Senhor, o que precisa mudar concretamente em minha vida? Talvez, amados e amadas, seja uma decisão, um relacionamento, uma prioridade, um pecado que precisa ser abandonado, ou uma área em que ainda não permitimos que Deus governe. Faça hoje um ato pessoal de fé e diga: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero também, com a minha vida, reconhecer e com os meus lábios professar. Amados, amadas, que o Espírito Santo fortaleça nossa fé, mantenha-nos firmes na comunhão da igreja e faça de nossa vida uma verdadeira profissão de fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.